Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Hoje é mais um dia que fez o Senhor para mim e para você, e é mais um dia que estaremos meditando em sua santa palavra. Bom, hoje o texto para nossa reflexão, ainda é o capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu João, mas hoje vamos estudar, vamos meditar um pouco sobre o versículo de número 33. E o texto para nossa reflexão hoje, ele diz assim: Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Bom, aqui quem está falando é João o Batista, né, conforme nós temos meditado. João o Batista quem está falando, e ele está falando sobre o testemunho, sobre uma cena que ele presenciou. Nós verificamos que João, ele batizava aguardando a chegada do Messias, né? E ele batizava diversas pessoas aguardando um sinal. Nós meditamos também que João o Batista, esse batismo que ele realizava era como um rito de preparação, um rito para que preparassem as pessoas para a chegada do Messias. Esse era o primeiro propósito do batismo de João, era preparar as pessoas para a chegada do Messias. O segundo propósito, que está lá no versículo de número 31, era revelar o Messias para aquela nação, para aquele povo de Israel. Então, a primeira missão do batismo de João era preparar o caminho do Senhor, e a segunda missão era revelar o Senhor Jesus, era revelar o Messias, que quer dizer o ungido, o enviado de Deus para aquelas pessoas. Bom, sempre quando eu vou gravar um vídeo, né, cada versículo desse, eu leio o texto, geralmente eu leio o texto, né, e eu recorro a alguns comentários bíblicos, né, saber a opinião de alguns comentaristas bíblicos, e geralmente eu leio pelo menos uns 5 comentários bíblicos, né, e paro um pouco, oro a Deus e reflito sobre o texto. Bom, aqui no versículo 33, eu fazendo essa minha preparação, algo que me chamou muito a atenção foi que João o Batista, ele permaneceu batizando. João Batista, ele aguardava um sinal, né? Nós meditamos que o próprio Deus havia ordenado que João batizasse, né? Nós sabemos que os profetas, eles têm essa comunicação direta com Deus, né? Então o próprio Deus ordenou que João ele batizasse, e João ele batizava as pessoas aguardando esse sinal, o sinal que Deus havia falado que aconteceria, algo sobrenatural, algo extraordinário aconteceria quando ele batizasse uma pessoa. Interessante que o texto não fala se João ele batizou uma pessoa, se João batizou 10 pessoas, se João batizou 100 pessoas, 1000 pessoas, o texto não fala quantas pessoas que João batizou até que isso acontecesse. Mas interessante que João ele perseverou. Então, se tem uma palavra que me chamou a atenção aqui no versículo 33, é perseverança. João perseverou. Ele foi batizando, 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 e o sinal não aconteceu. E ele foi batizando, 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 o sinal não aconteceu. Ele batizou, 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 até que um dia o sinal que ele aguardava aconteceu. Por isso que ele fala com empolgação, ele não fala como se fosse uma história, né? Ele não fala como se fosse uma lenda, ele não fala como se fosse algo normal, mas ele conta como um testemunho. Então, imagina, por exemplo, alguém que estivesse testemunhando diante de um tribunal. Então, ele conta o seu testemunho. Então, ele diz: eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Sabe qual é a lição que eu tirei para a minha vida com relação a esse texto? E eu tenho a certeza que também é uma lição que pode ficar para a sua vida. Então, eu não sei se você já é um cristão ou se você somente tem acompanhado esses nossos vídeos e ainda não é um cristão. Mas se você já é um cristão, a lição que nós podemos tirar aqui desse texto, né? A lição que nós podemos retirar aqui desse texto: João, ele tinha uma missão, ele tinha que preparar o caminho para o Senhor Jesus. João, ele tinha que batizar as pessoas até que o Messias
se revelasse, até que o Messias fosse revelado, melhor dizendo, ali para aquele povo, para aquela nação. Bom, da mesma forma como João, o Batista, ele tinha uma missão, nós também temos uma missão. Bom, você deve recordar que o Senhor Jesus, ele entregou a sua vida ali na cruz, né, por mim e por você. Então Jesus, ele morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado. Ele subiu aos céus novamente, então ele está assentado à direita do Pai, conforme nos mostra a Bíblia Sagrada, mas Jesus, ele prometeu que voltaria a esse mundo para levar a sua igreja. Então, da mesma forma como João, ele tinha uma missão de preparar o caminho para a chegada do Senhor Jesus, eu, enquanto um cristão, você, se talvez você é um cristão, você também tem essa missão de preparar novamente, na verdade não seria preparar, mas de levar a palavra do Senhor Jesus para que quando ele vier buscar a sua igreja, um número máximo de pessoas seja a igreja do Senhor Jesus. Então, observe o que nos mostra o texto lá no finalzinho do Evangelho de Mateus. Observe o finalzinho, os últimos versículos de Mateus, Mateus 28, os versículos 19 e 20. Observe a ordenança do Senhor Jesus. Olha que interessante. Olha o que Jesus ele diz. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os. Lembra da missão de João Batista de batizar para preparar o caminho do Senhor Jesus? Olha a ordem de Jesus para mim e para você que é um cristão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, meu amado e minha amada, se você já é um cristão, você tem essa missão, levar as palavras do Senhor Jesus, conforme o versículo 20, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E o que Jesus ordenou? É tudo que está aqui nessa palavra maravilhosa, tudo que está aqui na Bíblia Sagrada. Nós precisamos levar essa mensagem, nós precisamos levar o Evangelho. Então vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu não quero entrar aqui no mérito que você precisa necessariamente batizar, embora o texto não diz que o batismo é uma prerrogativa de uma igreja em específico, né? Eu até creio particularmente que uma pessoa ela pode sim batizar uma outra pessoa, mas a eclesiologia deve ser respeitada, né? A eclesiologia da maioria das igrejas não permite isso, então nós respeitamos, né? Então, você talvez não vá batizar uma pessoa diretamente, mas você pode conduzir essa pessoa até uma igreja, até a casa do Senhor. Você pode ensinar essa palavra maravilhosa. Nós temos essa missão. Se você é um cristão, você tem essa missão. Se eu sou um cristão, eu tenho essa missão. E se você ainda não é um cristão, meu amado e minha amada, procure uma igreja, procure se batizar, procure aprender as palavras do Senhor, porque o texto diz que nós devemos ensiná-los a obedecer a tudo o que Jesus ordenou. Para você obedecer, você precisa aprender. Então procure estudar um pouco mais a palavra do Senhor. Se você não é um cristão, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, uma igreja que seja comprometida com a palavra de Deus. Se você já é um cristão, então procure levar essa palavra do Senhor a todas essas pessoas. Vamos preparar a igreja do Senhor. Jesus está voltando. Ele vem buscar a sua igreja. Então nós precisamos reunir o povo de Deus para que na volta do Senhor Jesus ele encontre a igreja reunida, pronta para recebê-lo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.